Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam animados, pois nós estamos no período junino, período de muita festa, mas apesar de ser um período de festa, vamos ter cuidado, porque ainda estamos enfrentando essa pandemia, vamos evitar aglomerações, para o mais breve possível a gente atravesse esse momento difícil, certo? Então vamos dar continuidade, pessoal, com as operações básicas com frações. Na aula passada nós já vimos adição e subtração com denominadores iguais e diferentes. Lembrem que para adicionar ou subtrair frações com denominadores iguais, a gente mantém o denominador e soma apenas o numerador. Essa regra serve para adição e serve também para a subtração. No caso das operações com denominadores diferentes, me refiro à adição e subtração com denominadores diferentes, nós precisamos calcular o MMC dos denominadores e em seguida a gente divide esse MMC pelos denominadores, multiplica pelos numeradores e em seguida realiza a adição normalmente, certo? Então vamos ver aí mais alguns exemplos de adição e de uma subtração com denominadores diferentes. Veja só aí, ó. No caso da adição, eu tenho 2/3 para somar com 4/5. Então, eu vejo aí que os denominadores estão diferentes. Então, vou ter que calcular o MMC de 3 e de 5. Encontrando o MMC, que é 15, o próximo passo agora é dividir 15 pelo denominador 3 e multiplicar pelo numerador 2 da primeira fração. Então, veja que eu fiz assim, ó. 15 dividido por 3 deu 5. E 5 vezes 2 deu 10. Olha o 10 lá em cima. Coloquei o sinal de mais e vou repetir o mesmo processo com a segunda fração. 15 dividido por 5 dá 3 e 3 vezes 4 é igual a 12. Então eu obtive aí 10 mais 12 sobre 15. E o próximo passo agora é finalizar a operação, somar os numeradores e manter o denominador 15. Então 10 mais 12 dá 22, mantém, conserva o denominador que é 15 e eu acabo de realizar a minha adição com um denominador diferente. No caso da subtração, pessoal, é a mesma coisa. Veja aí o exemplo, eu tenho 3/4 menos 1/5. Os denominadores estão diferentes, então eu vou ter que calcular o MMC de 4 e de 5, que é 20. Então eu coloquei o 20 como denominador e agora vou dividir 20 pelo denominador 4 e multiplicar por 3. 20 dividido por 4 dá 5 e 5 vezes 3, 15. Olha lá o 15 lá em cima. Vou repetir o mesmo processo com a outra fração. 20 dividido por 5 dá 4 e 4 vezes 1, 4. Certo? Então, eu tenho aí agora 15 menos 4 sobre 20. Vou repetir o 20 e realizar a operação dos numeradores. 15 menos 4 igual a 11. Então, pessoal, hoje a gente vai focar na multiplicação e na divisão. Veja como é simples também. No caso da multiplicação de fração, pessoal, é só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Só isso. Veja aí o exemplo, ó, 2/5 vezes 3/4. Veja que eu multipliquei 2 vezes 3 deu 6 e 5 vezes 4, 20. Então eu obtive aí 6/20, mas eu percebi que a minha resposta aí é uma fração que pode ser simplificada. Então eu tenho que realizar a simplificação sempre que possível. Então eu fiz 6 dividido por 2 deu 3 e 20 dividido por 2 deu 10.
Então o processo é esse. No caso da multiplicação, é só multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. O que é que eu vou fazer para dividir frações? Eu vou mostrar também um exemplo aí a vocês. 1/2 dividido por 3/5. O que é que a gente faz aí? A gente vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E o que é o inverso da segunda? É só trocar. Colocar o numerador no lugar do denominador e o denominador no lugar do numerador. Veja aí no exemplo que eu repeti 1/2. Antes de eu fazer a mudança era 3/5, veja que lá ficou 5/3. Então a gente troca e multiplica, só isso. Então vai ficar 1 vezes 5, 5 e 2 vezes 3, 6. Então para dividir fração, pessoal, também é muito simples. Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E o que é o inverso? Você troca o numerador pelo denominador, só isso. Quando você trocar, você multiplica normalmente, certo? Vejamos aí mais uns exemplos. Eu tenho aí uma multiplicação, 3/5 vezes 12/5. Então, veja que eu vou só multiplicar. 3 vezes 12, numerador por numerador, que dá 36. E multiplico também o denominador pelo denominador. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, encontrei aí também 36/25avos. Veja também aí outro exemplo de uma divisão, onde eu vou repetir a primeira. Veja que eu repeti 2/3 e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Veja que era 2/3 dividido por 5/7. Aí eu vou multiplicar. Mantenho a primeira e faço o inverso da segunda. Era 5/7, agora é 7/5. É só trocar numerador pelo denominador. E em seguida realizar a multiplicação normalmente. 2 vezes 7 vai dar 14 e 3 vezes 5 vai ser 15. Então é isso, pessoal. Não vou passar exercício hoje. Próxima aula a gente conversa um pouco mais sobre o assunto. E na próxima aula teremos um exercício para realizar, tá certo? Fiquem bem, fiquem com Deus, se cuidem, mas se continuarem, surgirem algum tipo de dúvida, entrem em contato para que a gente possa estar sanando essas dúvidas, tá bom? O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando Pernambuco, trazendo muito forró. E o sanfoneiro vem tocando a concertina e eu dançando com a menina até descer o suor. O trem maluco vem fazendo vucu-vucu, animando Pernambuco, trazendo muito forró. E o sanfoneiro vem